O título da nossa meditação de hoje é Entender ou Crer. Estamos falando a respeito da pessoa de Deus. Nós devemos priorizar o entender a Deus ou crer em Deus. Romanos capítulo 11, 33 a 36 trata deste assunto. E diz o seguinte, na versão Almeida, século 21. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. E ele encerra com a famosa palavrinha, amém. Eu lembro de uma antiga história, eu ouvi do meu pai, e lembro dele dizendo que ouviu do pai dele, e essa história é muito mais antiga do que meu pai, do que eu, do que o meu avô, meu tataravô, com certeza. A história é atribuída a Agostinho, pensador cristão, que viveu lá entre os anos 354, 430 e 430, né? E ele era um pensador cristão que procurava, entre outros temas, conciliar a fé com a razão. E ele, estudando sobre isso, ele chegou à conclusão que é necessário crer para entender. Olha o que ele fez. É necessário crer para entender. Não é necessário conhecer para crer. Ele inverteu. Né? Ele coloca primeiro a fé, depois a razão. É necessário crer para entender. A história ilustra muito bem uma grande verdade. A grande verdade é que Deus é maior do que nós possamos entender em sua totalidade. Deus é demais para a nossa pobre, pequena e limitada cabecinha. A história, na sua essência, conta que Agostinho estava caminhando na praia e pensando, cogitando nos assuntos a respeito de Deus, a grandiosidade de Deus. Parece que, em específico, ele estava pensando naquela ocasião, segundo a história, a respeito da Trindade, querendo explicar a Trindade. Ele estava pensando em coisas grandes a respeito de Deus, né? E ele avistou de longe um menino que saía do seu lugar na praia, saía ali da areia, ia até o mar com um pequeno balde, enchia esse pequeno balde de água, vinha até a areia e despejava a água num pequeno buraco que ele tinha feito. E voltava e fazia a mesma coisa. Então, várias vezes, ele ia até o mar, enchia aquele pequeno balde e derramava no buraco que ele tinha feito ali na areia da praia. Agostinho, aproximando-se, pergunta para o menino, mas o que é que você está fazendo? Ele diz, estou colocando a água do mar, e vou colocar, né, toda a água do mar aqui neste buraco. Ele sorriu e disse, mas você não vê que isto é impossível? Como que você vai colocar esse mar tão grandioso dentro desse buraco tão pequeno? E então ele ouve a resposta, né, que é a moral da história, e a resposta do menino foi, é mais fácil fazer isso do que compreender os mistérios de Deus. É mais fácil colocar toda a água do mar dentro de um pequeno buraco na areia do que compreender os mistérios de Deus. Eu não sei quem de fato criou esta ilustração, não sei, mas eu sei que Paulo, muito antes de ser criada essa ilustração, muito antes de Agostinho, Paulo já havia chegado à mesma conclusão. Depois de apresentar assuntos aqui dificílimos, os capítulos 9 a 11 de Romanos formam uma unidade, é um verdadeiro tratado teológico,
aqui nesses 3 capítulos. Alguns até acham que Paulo escreveu isso aqui à parte da carta, depois colocou dentro da carta aos Romanos, porque foi algo muito estudado, é muito, muito profundo. Paulo, depois de apresentar realmente um assunto muito profundo, falando de Israel, falando dos judeus, falando dos não-judeus, falando da salvação dos não-judeus, da salvação dos judeus, de como que os não-judeus se perdem e não alcançam a salvação, e os judeus também por que alguns judeus também não alcançam a salvação, e ele mostrando a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, quando ele vai indo para o final do capítulo, no versículo 32, antes deste cântico, porque o que eu li aqui de Paulo é um cântico, ele diz, porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, judeus e não judeus, a fim de usar de misericórdia para com todos. Pá! E aqui ele para e apresenta este cântico de louvor a Deus. Né? Um cântico mostrando quão grande Deus é, quão profundos são os pensamentos de Deus e como nós somos pequenos diante de Deus. Como ele mesmo diz aqui, os julgamentos e os caminhos de Deus são inexplicáveis e insondáveis. Como está no capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Diante da impossibilidade que encontrou, então, de entender completamente Deus, estou falando do apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo. Além daquilo que compreender a Deus, além daquilo que Deus mesmo nos revela. Nós compreendemos muito de Deus, porque por sua graça e misericórdia, ele se revela, ele se mostra, ele se dá a conhecer. Né? Mas muita coisa não conhecemos. Então, Paulo, quando entendeu isso aqui, no lugar de ficar abatido, vamos dizer, né? Ah, Deus é muito grande, não dá para entender mesmo. Ao contrário, ele cria um hino de louvor a Deus. Então, ao contrário, ele reconhece a grandeza do Criador. E encerra aqui este seu texto, que é um cântico de louvor, conclamando todos a renderem glória eterna ao Senhor. Como está no 11:36. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Dele, por ele e para ele. Deus. Todas as coisas são de Deus, são para Deus, e foram feitas pelo próprio Deus. E ele diz ali, para encerrar, a ele seja a glória eternamente. Assim, irmãos, também nós estejamos aqui cientes. Sabemos de Deus aquilo que ele nos permite saber. Nada mais, nada menos. Não é pela nossa sabedoria que nós conhecemos mais a Deus. Nós conhecemos aquilo que Deus permite, aquilo que Deus revela, ou por meio da natureza, por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra. E somos gratos por isso. Mas a sua totalidade está muito longe da nossa compreensão. Estejamos então prontos para, mais do que entender, crer nos caminhos que ele nos mostra e descansarmos realmente, em sua infinita grandeza e bondade. Nós somos chamados a crer em Deus, mesmo sendo impossível conhecê-lo na totalidade. Fique na graça e na paz.